Olá, querido professor, professora da Exir, turma pequeno pesquisador, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando grandemente seu ministério, que possamos a cada dia mais estar nos preparando, nos consagrando para incentivar esses pequenos jovens a estarem buscando o conhecimento de Deus e que possamos estar assim orando com eles, os preparando para uma importante decisão, o ato batismal, que eles possam estar sendo agora, se permitindo serem usados por Deus para auxiliarem na igreja, para terem o seu ministério. Chegamos à lição de número 8. E nessa lição de número 8 tem como título Tijolos de Alimentos. O objetivo é que ao final o aluno deverá conhecer o valor dos alimentos e a quantidade ideal de uso, sentir o desejo de ter uma alimentação saudável e agir escolhendo alimentos apropriados para si. A senha da semana está em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Vamos ter o nosso momento de oração. Existe uma grande diferença entre recreação e diversão. A recreação faz a mente e o corpo se recuperarem. A diversão desgasta o corpo e a mente. A verdadeira recreação não desagrada a Deus, mas a diversão desagrada. Precisamos reavivar a verdadeira recreação, deixar de lado as diversões mundanas. Então vamos orar por isso hoje. Para conquistar a atenção, mostre diversos alimentos que contenham ou não amido, tais como banana, pão, arroz cozido, mandioca, queijo, óleo, uva, enfim, vários. Vamos fazer uma experiência para detectar a presença de um componente específico nos alimentos. Depois que fizermos essa demonstração, vocês irão notar uma coisa. Então, pingue sobre cada alimento 3 gotas de solução de iodo que é encontrada em farmácias e diga: alguns alimentos ficaram roxos, outros não. Os que ficaram roxos são alimentos que contêm amido. Mostre o resultado para os alunos e pergunte: por que será que alguns alimentos reagiram dessa forma diferente e outros não? Vamos tentar descobrir. Separando-os em 2 grupos, os que ficaram roxos é porque eles contêm amidos. Então vamos separar os alimentos com a ajuda dos alunos. Descobriram que os alimentos que ficaram roxos têm algo em comum? Pense bem. Se alguém descobrir, diga: isso mesmo, o amido. Hoje falaremos um pouco sobre amidos. Se ninguém descobrir, se querem descobrir, prestem atenção na aula de hoje. Então vamos apresentar a lição. Com exceção das perguntas de quinta-feira, divido as perguntas da lição entre os alunos para que eles respondam durante a lição. Então depois digam: batata cozida, arroz, macarrão, pão, vocês gostam de comer essas coisas? E vocês comem isso frequentemente? Tenho uma boa notícia para vocês. Esses alimentos têm um componente chamado carboidrato, que é o melhor combustível para o nosso corpo. Coloque a tira carboidrato no mural ou então escreva na louça. Uma grande parte do que comemos deve conter amido. As frutas também têm um tipo de carboidrato. As proteínas que estudamos lá na última aula ajudam o nosso corpo a crescer e recompor-se. Os carboidratos são os combustíveis que fornecem energia. Além disso, os vegetais que são ricos em carboidratos também têm vitaminas, sais minerais e fibras. Nós devemos ter muita gratidão a Deus pelo fato de nos ser dado uma grande quantidade de alimentos com carboidratos para escolhermos. Ele poderia ter dado apenas 2 tipos de frutas, 3 tubérculos, um cereal, mas ele sabia que nós iríamos gostar da variedade. Foi por isso que ele criou dezenas de frutas, verduras, cereais para o nosso proveito e ainda nos permite escolher os alimentos. Vamos convidar o responsável pela pergunta 1 de domingo para que apresente a resposta. Deve ser pão, banana, batata, arroz, milho, mandioca, aveia, macarrão. Mais alguns alimentos que ele não deseja que nós não escolhamos. Vocês gostam de comer doces, bolos, torta, biscoitos, geleias, balas?
Geralmente, eles chamam muita atenção, mas não são o melhor para o nosso corpo, porque são feitos de açúcar branco, refinado e farinha branca. Os carboidratos refinados, eles não têm vitaminas, sais minerais ou fibras. O corpo precisa dos sais minerais e vitaminas para funcionar e para transformar em energia. Farinha branca, açúcar refinado, o nosso corpo retira os sais e vitaminas que estão armazenados e em pouco tempo temos faltas de nutrientes. Esse também é um dos motivos de os doces causarem cáries. Eles roubam o cálcio que seria para manter os nossos dentes fortes. Os alimentos naturais integrais são ricos em vitaminas, sais e fibras. O organismo não tem prejuízo nenhum para completar a energia que ele fornece. Por isso é melhor trocar a sobremesa refinada pelas naturais. Nosso Pai Celestial nos criou com dentes fortes, mas delicados, e fez alimentos deliciosos que crescem em arbustos e árvores, como morango, manga, melancia. Esses são doces saudáveis que ele fez para o nosso prazer e saúde. Esses alimentos, quando bem mastigados, fortalecem os dentes, as gengivas. Comer fruta fresca é uma delícia, mas podemos preparar muitas coisas gostosas com elas também. Antes de fazer compras com a mãe de vocês, peçam ao Senhor: ajuda-me a não comprar alimentos com açúcar que roubam do meu corpo vitaminas e sais minerais. Com certeza Deus lhe dará forças para isso, porque Ele é muito bom e sábio. Convide os responsáveis pelas perguntas de segunda-feira para que apresentem as suas respostas e comente se necessário. As respostas devem ser algo como: primeiro, alimentos com açúcar; segundo, é uma resposta pessoal; e a terceira, devemos comer para a glória de Deus. Quando Deus deu a dieta de Adão e Eva, não entregou a eles um vidro de óleo, manteiga, margarina. Em vez disso, preparou abacate, produzido em uma árvore que contém uma manteiga natural. Ele nos deu azeitona, castanha, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, sementes. Esses são os melhores alimentos gordurosos para o nosso corpo. Nozes, abacates, alimentos gordurosos são ricos em gorduras e nós precisamos dele para nos dar energia, ajudar a metabolizar as vitaminas A, D e K. As camadas de gordura, elas servem de almofadas para evitar que sintamos dor quando sentamos em cadeiras duras. Outra utilidade das camadas de gordura é ajudar para não sentirmos muito frio. As gorduras também ajudam nossa pele a não se tornarem seca e escamosas. Mostre uma castanha ou amendoim com casca. Esses alimentos são muito importantes e gostosos, não é mesmo? Algumas pessoas gostam tanto que acabam comendo muito deles. Observe o tamanho da embalagem onde Deus guarda esses alimentos. Em sua sabedoria, Deus os envolveu em uma caixinha para nos ensinar a não comer exageradamente esses alimentos que são saborosos demais, porém muito fortes. Convide os responsáveis pelas perguntas de terça-feira que apresentem a resposta, que devem ser 1. C, D, E, A. 2, 5, 8. Além da quantidade de alimentos gordurosos, nós precisamos pensar muito na qualidade deles. Batata frita, ovo frito, salgadinhos, pastéis estão entre os piores alimentos para o nosso corpo, porque são fritos em óleo quente e que, com o tempo, provocam entupimento das artérias. As frituras encharcam os alimentos no óleo, impedindo a digestão deles. Além disso, quem come muita fritura tem a tendência a ganhar peso e, em excesso, seu fígado fica muito prejudicado. As frituras matam a fome rapidamente e tiram o apetite. Para comer as frutas, verduras e feijões que precisamos, é melhor oferecer gordura para o seu corpo usando oleaginosas. Mas quando for tentado a comer muitas castanhas ou colocar muito azeite no prato, lembre-se do tamanho das embalagens que Deus fez para as nozes.
Convide o responsável pela pergunta de quarta-feira para que apresente a sua resposta, que deve ser assim: boas gorduras, abacate, azeitona, coco, azeite de oliva, nozes, as demais são gorduras ruins. Mostre uma jarra com água e alguns copos e pergunte se alguém quer beber água. Servir água no copo e ofereça a quem quiser. Enquanto eles bebem, digam: nós já falamos sobre muitos alimentos e todos muito importantes para nós, mas a água também não pode faltar. 2/3 ou 70% do nosso corpo é formado de água e ela nos ajuda muito. Controla a temperatura, transporta nutrientes, ajuda a digerir alimentos e transformá-los em energia, elimina detritos e forma o sangue, a saliva e o suco digestivo. Então nós precisamos beber de 6 a 8 copos de água por dia. As bebidas com açúcar, refrigerantes, sucos de frutas não podem tomar o lugar da água. Refrigerantes contêm uma droga que é cafeína. É um veneno para o nosso corpo. Os pesquisadores que bebem a latinha de refrigerante que contém cafeína recebem tanta cafeína em proporção ao tamanho do seu corpo como um adulto que bebe 3 xícaras de café. A cafeína prejudica o sistema nervoso, traz inquietação, tira o sono. Nada melhor do que a boa e refrescante água. Convide os responsáveis para a pergunta de sexta-feira. A resposta à pergunta 1 deve ser: fluxo de glândulas salivares prejudica o estômago. Quanto mais líquido, será a digestão. A pergunta 2 contém um pequeno erro de diagramação, mas a resposta é meia hora antes da refeição e 2 horas depois. A pergunta 3 é uma resposta pessoal. A 4 torna a pessoa inquieta, nervosa e prejudica o sono. Também os rins retiram o cálcio dos ossos. E assim nós encerramos a lição. Vamos passar agora a parte do aplicando. Com antecedência, desenhe a pirâmide de alimentos que está ali na página 57, no papel pardo, no quadro, e mostre aos alunos e explique que essa pirâmide serve para vermos quais os alimentos que devemos ingerir em maior quantidade e os que devemos ingerir com cuidado. E esclareça: a base está de acordo com a atividade da pessoa. Quem trabalha no pesado deve comer mais carboidratos. Quem é mais sedentário deve comer mais vegetais. Divide os alunos em grupos, entregue revistas velhas para cada um para que eles procurem gravuras de alimentos e recortem. Vamos colar na pirâmide. Para contar aos outros, entregue uma cópia dessa página 57 para cada aluno para que eles levem para casa e preencham junto com seus pais, explicando-lhes o que aprenderam durante a aula. Dessa forma, além de decidir que alimentos usarem e de acordo com a necessidade de cada um, também eles podem levar esse conhecimento para as suas famílias. No e-book, também essa pirâmide da página 57, onde eles podem colocar no e-book dobrada de uma forma de sanfona ali nas linhas brancas e em cada camada colando as figuras dos alimentos ou escrever o nome deles de acordo com a prioridade de cada um. Essa atividade pode ser feita em casa junto com a família, substituindo a atividade contando aos outros. E assim nós concluímos essa pré-aula Tijolos da Alimentação. Que o Senhor abençoe grandemente o ministério de cada um. Até semana que vem. Tchau!